De um tema que tá fresquinho, viu, Júnior? É verdade, a gente vai falar de um tema bem legal aqui na nossa programação. Já te convido aí a permanecer conosco, compartilhar o link. Lembrando que você pode não somente ouvir, mas daqui a pouquinho vai poder assistir aqui a nossa conversa no nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não fez a inscrição, faz aí, não perde tempo. É só você acessar o canal Novo Tempo Belém. Laudicea Duarte, a gente vai falar sobre essa questão aqui que todo mundo vê nas fachadas das empresas. Sociedade limitada unipessoal. Limitada eu já vi, mas esse negócio de sociedade unipessoal é novidade aí. Você vai explicar primeiramente o que é isso? Júnior, olha só. Na verdade, assim, né? Antes, a sociedade limitada ela já existia. Uhum. E a novidade é só essa expressão aí unipessoal. Uhum. No último dia 20 de setembro, foi aprovada aí pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, né, a Lei da Liberdade Econômica. Sim. E essa lei, o que ela trouxe de novidade aí para o mercado, né, para as empresas? Ela tem o objetivo principal aí de desburocratizar. E com esse início aí dessas medidas para desburocratizar aí as relações econômicas e comerciais, o objetivo dela é gerar mais renda, mais emprego e aquecer aí a nossa economia. Então, dentro aí desse pacote, né, da liberdade econômica, uma das novidades que trouxe justamente essa desburocratização foi essa possibilidade de você abrir uma sociedade com essa característica unipessoal. E a gente vai falar daqui a pouquinho melhor, mas aí na frente sobre isso. Então eu vou te fazer a primeira pergunta, porque a gente falou sobre MEI, a gente falou agora sobre esse negócio aí de limitado, enfim. Eu quero que você explique para a gente quais os tipos de empresas que o ouvinte, que qualquer pessoa pode abrir aqui no Brasil. Olha só, Júnior, eu vou falar aqui das principais, né? O que acontece? O microempreendedor individual, só abrindo um parênteses aqui para deixar bem claro, que o microempreendedor individual ele não chega a ser uma empresa, tá? Porque o que acontece? Ele é só um profissional autônomo, que a gente já falou sobre isso, que trabalhava na ilegalidade. E aí, o que o governo faz com ele? Dá um número de CNPJ para esse microempreendedor e dá para ele a possibilidade, um benefício, né, dele se encaixar no Simples Nacional na condição de microempreendedor. Então, é só questão mesmo fiscal tributária. E tem um regime todo específico. Então, deixando bem claro, às vezes a gente fala, né, eu tenho uma empresa do MEI. Na verdade, não existe empresa do MEI. Né? Ele é só uma condição específica para que você tenha esse benefício da tributação que a gente já falou outras vezes aqui. Entendido. Então, atenção para você que já estava pensando que tinha a maior empresa do Brasil, tá bom? Peraí, calma lá. Você tem o MEI, você tem um CNPJ, é bom, é interessante, tá bom? Mas aí para abrir uma empresa tem outros passos, né, irmão? Outros passos a serem seguidos. Só deixando claro aí, o meu ele não é uma empresa, mas ele tem esse benefício do MEI, né? Acaba tendo que meio uma equiparação aí para fins tributários. E por um custo menor, né? Um custo bem menor, né? Porque a atividade do MEI, ela é bem simplificada mesmo. Mas vamos lá, Júnior. Depois que a gente sai do MEI, quando você cresce, né? Cresceu o seu negócio tá ganhando 100 por mês, 100 mil. Porque o que acontece? Que você tem um regime específico aí, que seria até 81 mil faturamento anual. E aí você cresceu, vamos dizer, você está faturando 100 mil, vamos colocar aqui, 110 mil. E aí você vai desenquadrar, ou seja, você vai sair desse enquadramento, desse benefício que você tem do governo e vai subir aí o patamar. Então, quando você sobe, você tem uma série de outras possibilidades de atuação, outras formas jurídicas de atuar, tá? Então, olha só. Automaticamente, o microempreendedor, por ele ser uma pessoa e não uma pessoa jurídica, quando ele desenquadra para um empresário individual. Na verdade, se você for consultar lá o seu CNPJ, você que é MEI, pode fazer isso agora,
consulta o teu CNPJ e lá vai estar dizendo que você é um empresário individual. Tá? Você é uma empresa individual, um empresário é uma pessoa individual que recebeu um CNPJ. E aí você desenquadra para esse tipo de empresa, entre aspas, tá? Que você vai ser agora um empresário individual ainda, você ainda não é uma empresa, você é apenas equiparado a uma empresa para fins de tributação. Você permanece sendo uma pessoa, tem um número de CNPJ, só que agora você vai se equiparar a uma empresa tributariamente falando. Seu faturamento aumentou, né? Vai ter uma outra forma, e aí você já pode se enquadrar no regime de tributação, que é o Simples Nacional. E aí, o que acontece? No Simples Nacional, você também recebe um benefício. O Simples Nacional é um benefício, que a gente falou aqui no programa anterior, que se você não se enquadrar, não fizer tudo direitinho, você perde o seu benefício do Simples Nacional. Olha só, você pode ser excluído por ofício. A gente já falou isso num outro programa. Sim, sim. Então, olha só. Por que eu abri esse parênteses antes de eu falar dos tipos de empresa? Para explicar para você, ouvinte, que empresário individual e microempreendedor, ele só recebe esse número de CNPJ para se equiparar tributariamente. E os tipos de empresa que nós temos no nosso país, é agora que nós vamos falar, né? Então pronto, vamos anotar aí, gente. Olha só, nós temos aí a sociedade limitada, Sim. né? E daqui a pouquinho a gente vai falar qual que é a diferença da unipessoal, né? Então, uma sociedade limitada, o que era antes da lei da liberdade econômica? Você e uma outra pessoa ou mais pessoas se reuniam e abriam ali uma empresa com essa característica de limitada, ou seja, limitava a tua responsabilidade ao teu patrimônio, ao patrimônio da empresa. Então, você tinha ali essa sociedade limitada com 2 pessoas ou mais, ok? Ok. Esse aí é um tipo de empresa que você pode abrir. E essa, Júnior, só explicando para você, é uma natureza jurídica, ou seja, é a forma jurídica como a tua empresa é constituída. Então, ela pode ser uma sociedade limitada, e aí pode ser uma empresa de pequeno porte, uma empresa de uma microempresa, né? Então, isso é uma forma. Tá, só rapidinho para eu entender aqui. Então, você falou que o limitado é limitado ao patrimônio... Isso, ao patrimônio da pessoa jurídica, ao patrimônio da organização aí, da empresa, tá? Por que limitado ao patrimônio? Porque quando você constitui uma empresa, você tem a sua pessoa física fora da sua empresa, né? E aí, quando você limita limitado ao patrimônio, se acontecer qualquer problema dentro da sua empresa, você só vai responder com os bens, com o patrimônio da sua empresa. É uma certa proteção jurídica que o governo dá aí para não alcançar aí os teus bens da tua pessoa física. Ou seja, o governo faz essa separação. Então digamos assim, a empresa, enfim, está endividada de alguma forma, significa que os bens da pessoa física não se atrela aos bens da empresa, mesmo sendo ele o proprietário da empresa. Exatamente. Isso é bem diferente. Foi muito boa essa sua pergunta, para deixar bem claro que já no empresário individual e no microempreendedor individual, isso não acontece. A gente já chegou a falar isso antes, mas tem um pouquinho de tempo, então vou recapitular aqui. Olha só. Desculpa. Você que é MEI e você que é empresário individual, vamos dizer que você contratou alguém, não ouviu aqui o nosso bate-papo empreendedor todas as segundas-feiras, não ouviu a sua consultadora, e aí você não assinou a carteira do camarada. E esse camarada vai lá e aciona a justiça trabalhista, joga você na justiça, né, que a gente fala? Sim. Aciona a justiça para requerer os direitos dele. Só que o que acontece? Você vai lá e diz assim, eu não tenho condições de pagar esse camarada, entendeu? Ele ganhou uma causa, vamos dizer assim, de 50 mil reais. E você é um MEI que fatura aí 20, 30 mil reais no ano. Então, você fatura pouquinho, o cara ganhou uma causa grande. E aí, como é que você vai pagar? A justiça vai lá na tua pessoa física, se você tiver um carro, uma casa, os seus bens da sua pessoa física, eles podem entrar aí
parte deles como indenização dessas pessoas da pessoa que estiver jogando você na justiça. Então, ou seja, a tua responsabilidade, ela não está apenas limitada ao patrimônio daí do teu microempreendedor ou do teu empresário individual. Você vai responder também com os teus bens da pessoa física, porque não tem essa proteção. Entendeu? Essa que é a grande diferença. Agora, essa proteção, ela surgiu agora, depois dessa lei de liberdade? Não, Sempre existiu? Sempre existiu. E aí, o que acontece? O que eu, Laodiceia, sozinha, que vou abrir a minha empresa, eu não quero ser um empresário individual, né? Eu quero justamente proteger os meus bens da minha pessoa física. Aí você só tinha duas opções. Ou você fazia uma sociedade, e às vezes nem sempre você tinha aí um sócio para abrir esse negócio com esse sócio. É uma grande dificuldade que a gente tinha. Então as pessoas, o que as pessoas faziam? Colocavam a mãe, o filho, o vizinho, colocavam até pessoas laranja. Entendeu? Então o governo, sabendo disso, criou aí essa outra possibilidade que a gente ainda vai falar. Mas aí, antes o que era que você tinha? Ou você abria com um sócio, e as pessoas acabavam fazendo isso, ou você abria a empresa sozinho. Mas para você abrir sozinho uma empresa, você iria se enquadrar em um outro tipo de empresa. Primeiro a gente está falando aqui da sociedade, agora a gente vai falar aí da empresa de responsabilidade individual, que é a EIRELI. Essa empresa, você sozinho, Júnior, poderia abrir essa empresa. Você não seria um empresário individual, ok? E você não responderia com seus bens. Porém, você precisaria, ela tinha uma condição específica de você ter, no mínimo, um capital de 100 salários mínimos para abrir essa empresa 100% integralizado. Ou seja, você precisava ter esse dinheiro no momento da constituição da sua empresa, o que dificultava e muito a abertura desse tipo de empresa. Então, 100 salários mínimos seria praticamente arredondando... Não, a gente teve aumento agora, né? Mas vamos colocar 100 mil reais. 100 mil vamos colocar reais. 100 mil. Então, você tem que comprovar para o governo, é isso? Que você tem 100 mil em conta. Mas esse 100 mil, ele seria... ele continuaria com você ou esse 100 mil... Essa dúvida que me veio aqui. Então, essa dúvida... É a seguinte, você tem 100 mil que você precisa comprovar. Você só precisa comprovar que tem, é isso? Não. Ou não, você tem que pagar os 100 mil de imposto, sei lá, para abrir a empresa. Tá, vamos lá, Júnior. O que acontece? A gente está falando aqui de abertura de uma empresa. Sim, exatamente. Então, quando eu falo capital social, é o capital da empresa. Ah, sim. Lembra que a gente falou em outros momentos aqui sobre o planejamento, né? A gente falou sobre o plano de negócio. E aí, no plano de negócio, você faz toda aquela continha para saber quanto que você precisa para abrir aquela empresa. Ou seja, quando a gente começou a fazer a conta dos equipamentos que a gente ia ter, do local, do aluguel, do imóvel, se fosse o caso... Aquele valor ali para constituir, que a gente ia precisar ter para constituir, era o nosso capital social. Você lembra que a gente falou sobre isso? Sim. Então, no momento que você vai constituir a EIRELI, você precisa ter, no mínimo, 100 salários mínimos. Por que, Lau, esse valor tão alto? Justamente para dar mais segurança jurídica, porque só uma pessoa vai responder por essa empresa. Então, o governo entendeu aí, né, que precisava dar mais segurança jurídica para as instituições, para quem vai negociar com você. E aí precisava ter esse valor. Claro que isso aí, Júnior, é um pouco complexo mesmo para a gente falar aqui, mas você precisa ter um lastro financeiro. Você abre a conta, quando você abre esse tipo de empresa, você vai abrir a conta, vai fazer um depósito nesse valor. Mas o que acontecia com esse tipo de empresa? Muitas pessoas abriam, né, esse tipo de empresa, não tinham esse valor em conta e nem em dinheiro, nem tinham como comprovar também, né, porque tinha que estar na declaração de imposto de renda da sua pessoa física. E aí, o que acontece? Elas diziam que tinham, mas não tinham esse capital. Olha só. Isso, e aí a gente tem aí patrimônio de empresas milhões que nem existem. Gente. Então, olha que interessante, né? O governo, o que ele fez com a liberdade econômica? Foi justamente regularizar esse tipo de situação que já acontecia, né? Veio formalizar e facilitar, realmente desburocratizar
o processo de abertura de empresas no nosso país. Então, Júnior, olha só, a pergunta que você me fez foi a seguinte: quais são os tipos de empresa que a gente tem? Exatamente. A gente já falou da sociedade limitada. A gente já falou aqui da Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, ela se equipara, né, ali a uma sociedade, só que é só de uma pessoa. Mas qual que é a grande diferença dela? Você tem que ter um capital social no valor muito alto, que é aproximadamente aí os R$100 mil. Então, era um pouco inviável para a nossa realidade. Imagina, você que é microempreendedor, amanhã desenquadrou e vai ter que se enquadrar nesse perfil de empresa para ter segurança jurídica. É bem complicado, né? Meu amigo Rafael, a gente vai ter que vender mais açaí. Além dessa, Júnior, essas eu não vou entrar em detalhe hoje, porque não vem ao caso, mas é só para o ouvinte entender que existe também a sociedade anônima limitada. A sociedade anônima, que é a SA, e essa sociedade ela pode ser de capital aberto e de capital fechado. Essa sociedade anônima ela já é um tipo de empresa bem maior, mais complexa. A única diferença assim, básica entre elas é que a empresa de capital fechado, né, os sócios ali daquela empresa, eles, para você comprar uma ação, um sócio vai ter que liberar para você, tá? Ele vai ter que, eu, Laodiceia, faço parte, nós três aqui, né, eu, Rafael, você, temos uma sociedade anônima e para alguém entrar aqui, ou eu vou ter que ceder parte do meu capital, ou o Rafael, ou você. E na empresa de capital aberto, são essas empresas que a gente compra ações na Bolsa de Valores. São dessas empresas, dessas sociedades anônimas de capital aberto. Então, existe esse tipo de empresa também. Existe também as empresas, Júnior, que na verdade elas são instituições sem finalidade lucrativa, né? Que são as cooperativas. Tem cooperativas que são privadas, mas não têm fim lucrativo. Tem aí outras instituições que são ONGs, tem ONGs que são privadas também, sem finalidade lucrativa. Tem as associações, por exemplo, aqui a igreja, né? Ela é uma associação sem finalidade lucrativa, mas ela tem uma característica privada. Então, tem esses outros tipos aí de empresas, tem outras mais, mas essas são as principais. Isso, porque sem finalidade lucrativa, o objetivo dela é filantrópico, né? Ou seja, não é ter lucro, né? Você não objetiva o lucro. Diferente das outras empresas que a gente falou anteriormente, que o objetivo delas é ter lucro, tá? Então, sem fim lucrativo, ou seja, não vai ter lucro, né? Você não vai ter lucro. O que vai ter nessas empresas vai ser déficit e superávit. Mas não vem ao caso que a gente não vai entrar nesse detalhe. E olha só, Júnior, esses são os tipos, são as naturezas jurídicas dessas empresas. E essas empresas, elas podem, essas que a gente costuma falar mais aqui, que é a limitada, a Eireli, elas podem ser microempresas, né? Elas podem ser empresas de pequeno porte. Isso aí vai depender ali do faturamento, que não vem ao caso hoje. Mas, basicamente, a gente tem esses tipos aí, que são os tipos que mais são abertas empresas hoje no nosso país. É isso aí, gente. Agora vem a outra questão para a gente finalizar aqui. Porque eu confesso para você, gente, que vai surgindo tanta dúvida aqui no meio da conversa, que aí a gente acaba perguntando e o tempo passando, né? Mas agora sim, que a gente já tem uma noção, pelo menos, dos tipos de empresas. Só para a gente relembrar que tem... vamos só relembrar aqui as empresas. A sociedade limitada, a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Isso. Aí tem aquele outro tipo de empresa. Tem a sociedade anônima, que são as SAs. Eu já vi essa sigla, sempre me pergunto o que é isso aí, SA, né? Agora eu estou sabendo, né? A sociedade anônima, que pode ser de capital aberto ou fechado, e encerramos, não é isso? Isso, e tem aí também as instituições sem finalidade lucrativa, que são privadas também, só que sem fim lucrativo. Claro que, Júnior, existem assim, as públicas também, né? Mas a gente não entrou nesse mérito aqui, porque o objetivo é a galera que quer ganhar dinheiro. Exatamente. Agora, Laodiceia, o que é esse negócio mesmo aí de sociedade limitada unipessoal?
Olha só, Júnior, a gente até já deu mais ou menos uma entrada aqui, né? O que acontece? A gente tem o microempreendedor, vamos recapitular, ele não tem uma proteção jurídica aí, vamos dizer assim, dos bens que é do seu negócio, né? Do seu pequeno negócio para o seu da pessoa física. O empresário individual também não tem. Então, por exemplo, o que acontece? Quando você desenquadra do MEI, você desenquadra para um empresário individual. Mas isso faz com que que a sua responsabilidade, como a gente falou, não esteja limitado aí apenas ao teu negócio, né? Se você for acionado, né, na justiça, por exemplo, alguma dívida, seja trabalhista, seja de uma dívida tributária também, ou outros tipos de dívida, você vai responder com a sua pessoa física, né? E aí isso gerava muita insegurança, né? Por exemplo, eu abri uma empresa assim, individual, por quê? Porque eu não tinha um sócio e porque eu não tinha 100 mil reais para abrir o meu pequeno negócio, né? Só que aí, se eu tivesse alguma dessas dificuldades, Júnior, eu iria responder com o meu apartamentinho que eu paguei, tô pagando, com o meu carro. Então, dava uma certa insegurança para mim. Isso fazia com que muitos pequenos empreendedores preferissem trabalhar na informalidade que abrir o seu negócio, para não correr esse risco. Mas mal ele sabe que ele corria outros riscos bem piores do que esse. Também até pode integralizar. Né? Como é aí, Rafael? Isso. Como é? Também até pode integralizar. Isso. Capital. Isso, mas geralmente o que acontece? Eu não quero colocar o meu apartamento lá no meu negócio, Sim, né? exatamente. Primeiro que ele precisa ter uma finalidade, né? Tem que ter a finalidade fim ali da minha atividade. Então, isso dava uma certa segurança. E o que o governo fez? Ou você tinha a opção de ter 100 mil, ou você tinha que ter um sócio. E aí você ficava meio que, poxa, uma burocracia para eu abrir uma empresa, né? Que dificuldade. Aí a lei da liberdade econômica, né, veio justamente tratar disso e dizer assim, não, olha, agora é o seguinte, você vai poder abrir uma sociedade limitada apenas com você, ou seja, unipessoal. Não é de duas pessoas. É a mesma empresa que já existia, que é essa que a gente falou em primeiro lugar, por isso que eu falei bastante dela e foi de propósito, tá? Para que você entendesse que agora você pode abrir uma sociedade limitada, ou seja, limitada a responsabilidade ao seu patrimônio da empresa, né? Sozinho. E o que eu estou fazendo? Agora eu estou aí, né, transformando a minha empresa individual em uma sociedade unipessoal, ou seja, eu sozinha, porque ainda não tenho sócio, né? Meu sócio é Deus e é o melhor sócio que alguém poderia ter. E aí eu vou poder ter toda essa proteção jurídica de uma sociedade, né? Ou seja, se acontecer algum, vamos dizer assim, algum litígio, eu vou estar protegida a responder apenas com os bens da minha empresa, que é o correto, né, Júnior? Se você abrir um negócio, é aquilo que a gente sempre fala, o seu negócio precisa se pagar, o seu negócio precisa ter continuidade, porque se for para o teu negócio dar prejuízo, invadir aí a tua pessoa física, né, isso gera uma insegurança no mercado, isso faz com que tenha mais burocracia, né, se você precisa de muitas gestões. E aí, o que acontece? Eu acredito, tá, Júnior? Vou dar uma opinião aqui, que eu acredito que, pelo menos dos meus clientes, eu não vou mais orientar a abrir empresa individual, porque não tem mais necessidade de você abrir um empresário individual, né? Que no caso a gente falou no início. Sim. Nem uma Eireli, a menos que seja realmente necessário, se você tiver o capital, né? Dá mais uma segurança jurídica no mercado, realmente, por conta do valor do capital, né? Por que dá segurança, Lau? Porque vamos dizer que você vai fazer a sua primeira compra no valor aí de 50 mil. Olha só, o mercado ele vai analisar, né, o teu crédito, vai analisar a tua capacidade de pagamento, vai analisar uma série de situações. Mas quando você abrir o teu negócio recente, o que ele vai analisar? O teu capital, os teus bens da tua empresa, ver quanto que você tem condições de pagar. Porque se ele precisar acionar, ele vai acionar, vai jogar a tua empresa na justiça. É só, né? E aí, o que acontece? Se você tem 100 mil, ele vai dizer, não, tá me comprando 30 mil, ele vai vender alguma coisa lá na empresa e vai me pagar. Então, tem um dinheiro lá em caixa na conta, ele tem dinheiro para me pagar. O mercado já fica sabendo que você tem capacidade de pagamento ali, né? Então, eu
Tô muito feliz, assim, porque eu que trabalho com empresas, a gente, toda vez que tem alguma coisa que seja aí para beneficiar, para desburocratizar, além disso, teve a questão também que a gente pode comentar um outro dia que algumas empresas que foram dispensadas de alvará, porque para abrir um alvará o fiscal tem que ir lá, tem todo um estudo, tem um custo, e aí demorava mais para você abrir uma empresa. Então o governo está trabalhando nesse sentido, né, de tentar desburocratizar. Não sou a favor de governo nenhum, tá, Júnior? A gente não está falando de governo, mas está falando de uma lei que veio beneficiar aí, né, as empresas e está nesse processo aí de melhorias, né, para quem quer ter o seu negócio. É isso aí, Laodiceia Duarte, a gente já alcançou aqui o horário de 4h36, mas o papo foi esclarecedor, foi muito bom. A gente toda segunda-feira tem essa conversa a respeito de empreendedorismo, de pessoas que querem crescer, que querem abrir o seu negócio, que já talvez abriram o negócio, mas estão perdidos no sentido de não saberem dos benefícios que tem na regularização do seu negócio. É importante a gente fazer certo, primeiramente porque ser cristão é isso, a gente seguir o caminho correto. Às vezes a gente diz assim, eu sou cristão, mas faz tudo errado. E faz errado por escolha, porque sabe o certo, mas prefere fazer o errado. Aí a gente já começa... Verdade. Então, uma coisa é você errar por ignorância, no sentido de você não saber um outro caminho correto, né? Eu pensei que era só assim que podia fazer. Mas quando você passa a ter um conhecimento do que é o certo a fazer e não faz, o livro de Tiago já diz, nisto estamos pecando. Então, Papai do Céu, ele traz essa orientação pra gente, diz assim, olha filho, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é correto para você não ser cobrado lá na frente, porque a cobrança vem cedo ou tarde, meu querido. É verdade. Não tem jeito, é como a Bíblia diz, a gente planta, a gente colhe. Laodiceia, espero você na próxima segunda-feira, manda um abraço aí para quem você quiser, fica à vontade. Júnior, eu quero mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, eu estava com saudade de todos. E tem uma pessoa, Júnior, que ela ganhou uma consultoria aqui e eu levei o número dela no papelzinho e eu não encontrei esse papelzinho. Então, se ela estiver ouvindo, entre em contato novamente com a gente. Você que mandou o seu nome naquele dia da consultoria, né? Para você abrir aí o seu novo negócio. A gente já deu uma aula hoje aqui. Mas se você ainda tiver com dúvidas, né, pode entrar em contato, porque você ganhou essa consultoria e eu perdi o número, que absurdo. Na verdade, eu salvei no meu celular, deu uma atualização e sumiu o número da pessoa. Eita, mas vai com certeza vai mandar de novo aqui. Tá bom. Rafael, obrigado também pela participação, você que veio aqui nos estúdios da Novo Tempo, está conhecendo aqui como é que funciona um pouquinho essa rádio que tem como objetivo levar orientação e esperança aí para as pessoas. Espero que você tenha gostado aqui da visita. Gostei muito e espero ter a oportunidade depois até de passar um pouco do meu conhecimento sobre venda, marketing aí para que o empresário tem que vender, né? Se ele não souber que a importância que se não tiver fluxo de caixa, ele tem que vender. Então, desde já agradeço a oportunidade de estar aqui conhecendo. E uma boa tarde a todos os ouvintes. É isso aí, vamos convidar sem dúvida alguma, em algum momento aí para você vir aqui no bate-papo, ter uma conversa aqui com a gente, passar um... Os três. Pronto. De Márcia, ela disse que ela é contadora, mas ela é contadora e vendedora. Então tá certo. Gente, intervalo tá chegando, na sequência o pastor Luiz Gonçalves aqui com você.